boa noite a todos os estimados internautas do programa Mais Saúde. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mais Saúde. E é sempre um prazer ter-vos desse lado. E hoje nós trazemos um tema tanto pertinente. Nós iremos falar daquilo, como bem sabeis, que dia 24 deste mês de março, assim, celebramos aquilo que é o Dia do Combate à Tuberculose. E para juntos debruçarmos em torno da tuberculose, que é um problema sério de saúde pública, temos do nosso lado a doutora Benedita José, isso sim, ela que vai nos ajudar a entender melhor sobre a tuberculose e vai ser um dia de conversa bastante descontraído e com muito aprendizado acima de tudo. Quero desde já saudar, boa noite, doutora, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde e queira saudar os nossos internautas e vamos à nossa conversa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradeço por essa oportunidade que a grande mídia deu ao Ministério da Saúde para falar sobre a tuberculose. Muito obrigado. Doutora, para já, a nossa efeméride mesmo recente da celebração do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o que tem a dizer com relação a essa data especial? Um breve historial só para nos situar e entraremos aqui que são os conceitos, a abordagem do seu todo da tuberculose. Muito obrigada. A comemoração do Dia da Tuberculose é feita a nível mundial, a 24 de março, que é o dia em que foi divulgado, o investigador Robert Koch divulgou a descoberta do micobactério tuberculose, que é o agente causador da tuberculose. A partir desse ano de 1886, começou-se a comemorar o Dia Mundial da Tuberculose. Só para contextualizar aos ouvintes e aos astronautas, a tuberculose é uma doença infecciosa, porém ela é contagiosa, ela é prevenível. Cumprindo com as medidas de prevenção são recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. É uma doença que afeta principalmente os pulmões, mas pode afetar também outras regiões do nosso corpo. É uma doença que, na verdade, ela transmite-se pelo ar. Quando uma pessoa infectada fala, tosse ou expira, ela liberta as bactérias, a bactéria causadora da tuberculose para o ar e já fica suspensa e qualquer pessoa pode inalar o micobactério e desenvolver a doença. Prevê-se que no mundo todo, cerca de 1,3 bilhões de pessoas estejam infectadas pelo micobactério tuberculose, porém espera-se que anualmente cerca de 10 milhões de habitantes a nível mundial desenvolvam a doença ativa. Então, essa é uma doença que, na verdade, é uma das principais causas de morte a nível do mundo, e sem exceção no nosso país também. E, principalmente, mata mais as pessoas que são infectadas com HIV, correm maior risco de morte quando são infectadas pelo micobactério tuberculose. Os principais sintomas, sim. Eu gostava, gostava mesmo de fazer algumas... olhar para aquilo que é uma das causas principal da tuberculose e fazermos uma síntese bem breve em relação àquilo que são as formas de transmissão. Ok. De uma forma geral, o mais comum como forma de transmissão da doença é a via aérea. Que é quando pelo ar que a gente respira, se uma pessoa com tuberculose estiver num determinado espaço, principalmente em locais fechados, ela tossir ou falar ou expirar, ela liberta os micobactérios para o ar e qualquer um que estiver naquele local pode inalar e desenvolver a doença. Mas existe alguma outra forma de transmissão, por exemplo, na mesma pessoa que tem tuberculose, que afeta o pulmão, através da migração sanguínea, o micobactério pode sair do pulmão e ir afetar qualquer outra parte do seu corpo, seja no estômago, pode ser uma tuberculose abdominal, pode afetar o sistema nervoso central, que seria o cérebro,
pode também afetar os rins, então qualquer outra parte do nosso corpo pode ser afetada. Mas dentro da mesma pessoa pode transmitir por migração sanguínea, não via respiratória, é de pessoa para pessoa. Certo. E tem uma questão, fazia menção de alguns órgãos que podem ser afetados, mas fez aqui, referenciou que a tuberculose pulmonar ela aqui é a mais frequente. Gostava de saber, dado que ela vai afetando vários órgãos, gostava de saber quais seriam os sinais e sintomas, se possível, para cada uma delas, mas em particular a tuberculose pulmonar. Os principais sintomas da tuberculose são a febre, a tosse, a falta de apetite, a perda de peso, quando se trata de um adulto. Quando estamos a tratar de uma criança, os principais sintomas que surgem, na verdade, é a apatia. A criança fica apática, ela não tem vontade de brincar, também tem tido febre, mas aparece de forma mais frequente com umas massas ou tumores, como fossem fungos, mais ou menos na região cervical do pescoço. Então, são sinais quando nós vemos uma criança com uns caroços ou com os fungos no pescoço, temos que pensar que pode ser tuberculose. Principalmente porque essa criança tem também um atraso no seu crescimento, quer dizer, a evolução do seu peso não tem sido boa e ela não tem muita vontade de comer também, então fica mais apática. As crianças são mais apáticas quando tem tuberculose. Doutora, entende-se que a maior abordagem que tem sido feita no concerne à tuberculose tem sido virada para a tuberculose pulmonar. Será que as outras formas de tuberculose ela não têm um peso considerável, não constitui uma preocupação médica como a da tuberculose pulmonar? Bom, na verdade, as maiores intervenções são feitas a olhar para a tuberculose pulmonar ser a mais contagiosa. Sabemos que só a forma pulmonar é que pode ser transmitida de pessoa em pessoa. Então, todas as ações devem ser feitas de forma que a gente previna essa transmissão de pessoa para pessoa, que é a mais frequente pulmonar. Então, não tem o mesmo peso, porque por causa mesmo da forma que essa doença se transmite, se tiver uma pessoa tiver uma tuberculose renal, por exemplo, tiver uma tuberculose abdominal, a probabilidade dessa pessoa transmitir a doença para outra é bastante reduzida, ou muito mesmo reduzida. Então, tem que ter atenção para a forma que causa mais transmissão, que é a tuberculose pulmonar. E como é que estamos em Moçambique no que concerne às outras formas de tuberculose? Como é que estamos? Ainda, de uma forma geral, parece não ser preocupante, porém é uma realidade ou nem por isso o nosso maior foco mesmo, a nossa maior preocupação deve estar virada à tuberculose pulmonar? A tuberculose extrapulmonar, essa outra fora do pulmão, na verdade, afeta cerca de 2 a 3% da nossa população. 2 a 3% dos casos com tuberculose registrados nos serviços de saúde são casos de tuberculose extrapulmonar. Quer dizer que mais 95% dessas pessoas que temos com tuberculose a nível do país têm tuberculose pulmonar. Então, a nossa grande preocupação centra-se, na verdade, nesta forma mais comum da doença. Certo. Doutora, para aquilo que são os programas de tuberculose, aquilo que é os protocolos, a CIS, não é, que estão no concerne ao combate à tuberculose, gostava mesmo de saber como é que acontece, ou seja, como é que é feito o diagnóstico da tuberculose, como é que o indivíduo provavelmente ele faz vamos supor, um autodiagnóstico, um despertar para que possa dirigir-se a uma unidade sanitária para fazer o diagnóstico propriamente dito das autoridades sanitárias. Quais são os meios disponíveis do país no que concerne ao diagnóstico da tuberculose? Bom, o diagnóstico da tuberculose é feita essencialmente laboratorial. Partimos dos sinais e sintomas que eu referi-me, são febre, tosse, falta de apetite. O paciente dirige-se à unidade sanitária e são feitas investigações na unidade sanitária. Se suspeitar que esses sinais e sintomas que o paciente apresenta realmente são sugestivos de tuberculose, o primeiro teste que se solicita, se a pessoa tiver tosse, é para dar expectoração, que é o escaro,
e este é submetido a uma testagem no laboratório para saber se a pessoa tem a doença ou não. Em algumas pessoas que não têm escaro, quando pensamos suspeitamos tuberculose, podemos submetê-los a fazer um raio-x de tórax, que é para saber se tem alguma lesão a nível do pulmão que possa ser realmente sugestiva e associada à tuberculose. Mas a Certo. forma correta de fazer o diagnóstico deve ser laboratorial a partir do escaro. Em crianças, podem ser usadas outras amostras, diferentes de escaro, porque sabemos que as crianças menores de 5 anos, por exemplo, elas não conseguem oferecer o escaro. Então, é preciso encontrar uma forma alternativa de diagnosticar essas crianças. Pode-se usar as fezes, por exemplo, para o diagnóstico de tuberculose na criança. Se suspeitar de tuberculose cerebral, pode também colher um líquido que está mesmo a partir da coluna vertebral, colhe-se um líquido que vai ser submetido também à testagem para saber se tem ou não um micobactério de tuberculose. Muito obrigada. Certo. Então, no que concerne aquilo que já vimos que a doutora várias vezes referenciou a crianças, e entendemos nós que existe um grupo-alvo, um grupo de risco, assim posso assim me referir, para a tuberculose. Quais seriam os grupos de risco e os fatores também de risco para a tuberculose? Bom, existem grupos de condições de risco para desenvolver a tuberculose. Um dos grupos de risco que nós temos são as crianças menores de 5 anos, porque elas não têm a sua imunidade, seu sistema imunológico não está maduro, que permita que a criança possa proteger-se ou defender-se de qualquer infecção que tiver. Temos também os adultos de acima de 65 anos, são um grupo de risco, porque a sua imunidade começa começa a reduzir a imunidade dessas pessoas. Então, são pessoas que correm o risco de desenvolver a tuberculose. Porém, os trabalhadores de saúde, pela sua exposição às pessoas infectadas pela tuberculose, têm mais risco também de desenvolver a doença. Os pacientes HIV positivos têm maior risco de desenvolver a doença comparado com a população de uma forma geral. Mas também temos algumas condições de risco, que são algumas profissões que as pessoas exercem, como, por exemplo, os mineiros. Pela sua exposição a poluentes, eles podem ter algumas lesões pulmonares que propenciam a esse mineiro a desenvolver a doença, ter mais risco de desenvolver a doença comparado com as outras profissões. Olhamos também para os prisioneiros. Os prisioneiros estão numa condição em que vivem num conglomerado e eles estão também num local com pouca ventilação. Sabemos que as pessoas, quando estão a cumprir com as suas penas, elas são colocadas numa sala que tem uma janela geralmente muito pequena, que é uma questão de segurança, né, dos estabelecimentos prisionais. Então, essas pessoas têm pouca ventilação, são conglomeradas e têm muito risco de desenvolver a doença. Se lá naquela cela tivermos um paciente com tuberculose, um utente da cela com tuberculose, ela facilmente, aqueles outros internos, que assim se diz, podem também ter a doença. Certo. Vivemos um momento de pandemia, e nós estávamos diante de uma pandemia cujo um dos principais sintomas era a tosse. Como foi conciliar essa principal queixa, a tosse, e não se fazer aqui confundir ou então perdermos, despistarmos daquilo que são o programa da tuberculose? Como foi gerir essas duas patologias, essas duas situações? Aliás, uma pandemia cujo a principal queixa é a tosse, e a tuberculose também, que um dos sintomas é a tosse. Como foi nessa fase? Como está sendo gerir essas duas patologias? Bom, na verdade, a pandemia da Covid-19 veio a regredir substancialmente aquilo que eram as ações que estavam previstas para o controle da tuberculose, aquilo que foi a evolução do controle da doença a nível do país e do mundo de uma forma geral. Houve uma necessidade a nível mundial do país de fazer algum redirecionamento dos esforços ou dos recursos que estavam previstos para o diagnóstico da tuberculose para serem direcionados para a Covid.
Como bem disse, os sinais e sintomas são semelhantes. Estas duas doenças partilham mais ou menos do mesmo instrumento para o diagnóstico, então houve uma necessidade de partilhar os recursos. O Ministério da Saúde não encontrou outra alternativa senão partilhar estes recursos de modo a responder às duas doenças em simultâneo, que eram as duas uma necessidade, uma prioridade para o país e para o mundo. Isso fez com que nós tivéssemos uma redução, na verdade, daquilo que foi um registro de casos diagnosticados com tuberculose de 2019 para 2020. Só para trazer aqui em relação aos dados, vivemos em 2019 cerca de 97.111 casos diagnosticados, em 2020 cerca de 97.093 casos diagnosticados com tuberculose. Então, uma redução, embora não seja uma redução muito grande, foram mais ou menos aproximadamente 4 pacientes de diferença, mas em termos de controle da doença, vimos que isso impactou, porque nós estávamos à espera, na verdade, de aumentar o número de casos e não reduzir, como foi identificado. Houve uma redução da afluência, na verdade, dos utentes às unidades sanitárias, o que contribuiu também para um atraso no diagnóstico dos nossos pacientes. E registramos que em 2021, quando as pessoas começaram a aderir aos serviços de saúde, o número de pacientes aumentou muito, de 97 mil para cerca de 98.450 casos de tuberculose foram registrados em 2021. Então, mostra que nós tivemos muitas perdas de oportunidade de diagnóstico. Primeiro, porque os próprios utentes das unidades sanitárias tinham um certo receio em aproximar-se das unidades sanitárias por medo da Covid, então todo mundo tinha medo da Covid e não iam às unidades sanitárias. A maior parte das pessoas iam às unidades sanitárias quando estivessem num estadio avançado da doença. Isso atrasou, de certa forma, o diagnóstico da tuberculose, reduziu os nossos números em termos de notificação. Isso resultou no aumento daquilo que é a previsão do número de casos novos esperados por ano no país, que nós estamos em cerca de 110 mil casos de tuberculose por ano no país, mas agora já estamos à espera de 115 mil pacientes por ano. Então, vamos aumentando a nossa incidência, o número de casos que nós estamos à espera, o peso da doença a nível do país. E é que desenvolver ações que possam ajudar a diagnosticar mais rápido. O Ministério adotou, neste momento, um rastreio bidirecional, quer dizer, que um paciente que tenha tosse, em vez de ser submetido a um único teste, pensa-se em fazer os dois testes, de Covid e de tuberculose. Então, nós pensamos que com essa iniciativa de fazer um rastreio bidirecional para as duas doenças poderá impulsionar o diagnóstico e a identificação rápida dos casos de tuberculose. Certo. Antes mesmo vamos brevemente falar daquilo que é o tratamento da tuberculose. Permita-me, doutora, fazer um convite aos novos internautas para o tradicional like, compartilharem, deixarem ficar vossas questões para que, na medida do possível, a doutora possa ajudar a esclarecer tudo que está em torno da tuberculose. Então, os meus caros internautas, não se esqueçam do nosso tradicional like, partilhem este conteúdo para amigos e familiares, porque, na verdade, estamos a falar de uma situação, de uma doença seríssima para a saúde pública. Doutora, nós queremos avançar aquilo que é no que diz respeito à tuberculose, ao tratamento, desculpa. Gostamos de saber se a tuberculose ela tem cura e no que consiste essa cura, caso assim ela tenha. Bom, sim, a tuberculose tem cura. O tratamento da tuberculose está disponível em todas as unidades sanitárias do país e é gratuito. Na verdade, a cura do paciente depende muito da sua entrega. Aqui são os serviços de saúde, as recomendações do Sistema Nacional de Saúde. O que eu queria, como chamando de atenção, muito bem, o nosso lema de comemoração dia da TB este ano é investir na eliminação da tuberculose e salvar vidas. O Ministério da Saúde, o governo, vai fazer o seu melhor em pôr tecnologias de diagnóstico, pôr melhores tratamentos, mais curtos, mais rápidos, melhores, eficazes. Mas é importante que o próprio paciente tenha dedicação no seu tratamento, comprometa-se com o seu tratamento, comprometa-se com a sua saúde. E só assim poderá alcançar a cura. Porque se o paciente não tomar a medicação de acordo com a recomendação, não cumprir com as recomendações de tratamento, há risco de esse paciente ou evoluir para a forma resistente da doença, que é muito mais grave que a forma inicial, que é a tuberculose sensível, ou há risco desse paciente vir a morrer. Então, nós temos que assegurar que os pacientes, por si só, a própria comunidade sensibiliza os pacientes à adesão aos serviços de tuberculose.
Uma das coisas que tem influenciado muito na adesão ao tratamento é a questão do estigma e discriminação à volta da tuberculose. A nossa sociedade tem muitos mitos relacionados com a doença. Só para trazer aqui alguns exemplos, na Zona Sul, principalmente, tem-se falado que a tuberculose, os homens que contraem tuberculose porque mantiveram relações sexuais com uma mulher que fez aborto, ou que é uma mulher que desenvolveu a tuberculose porque não cumpriu com os rituais tradicionais de Kuchinga. Então, é por isso que essa pessoa desenvolve a doença. É preciso que a comunidade comece a perceber a forma de transmissão da doença, de forma que possa aconselhar ou dar mais suporte emocional aos pacientes com tuberculose para que eles adiram ao seu tratamento. Se não tiverem um suporte emocional a nível das famílias, da sociedade, há um risco muito elevado desses pacientes, desses utentes de unidades sanitárias, que eles não adiram ao tratamento, não tomem a sua medicação por meio de discriminação. Muitas das vezes também tem-se falado que a tuberculose é sempre associada com HIV. Gostaria de esclarecer aqui que não. É verdade que as pessoas com HIV têm muito risco de desenvolver a tuberculose, mas não quer dizer que todas as pessoas que têm tuberculose têm HIV. Só para dizer aqui, em termos de número, no nosso país, entre 100 pacientes, 100 utentes com tuberculose, somente 25 é que são infectados com HIV. Então, não é um número reduzido, é um número alto, sim, senhora, mas não podemos relacionar que todas as pessoas que têm tuberculose é associada ao HIV, porque isso também faz com que as pessoas não adiram ao serviço, têm medo de ser rotuladas como paciente, como utente com HIV, e também tendo em conta todos os outros tabus que estão à volta do HIV. Então, é preciso que as pessoas percebam as formas de transmissão, percebam que todas as pessoas estão em risco podem desenvolver a doença, embora tenhamos alguns grupos que são de alto risco pela sua baixa imunidade ou por ter algum outro fator relacionado que possa influenciar com que elas evoluam rapidamente para a forma latente da doença para a forma ativa. Pode ser que nós estejamos a falar aqui, estejamos infectados pelo micobactério tuberculose, mas não temos a doença ativa. Então, é preciso perceber que não são todas as pessoas que vão desenvolver a doença e nem são pessoas HIV positivas que desenvolvem somente a doença, e temos que dar o nosso suporte emocional aos utentes para que eles possam aderir ao seu tratamento. O próprio paciente tem que se comprometer a aderir ao seu tratamento para salvar a sua própria vida. Certo. A doutora faz menção, não pude deixar de notar, fala de aderir a um tratamento. Isso dá a impressão de que é um tratamento, ou seja, é um processo de tratamento. Gostava de ver por quanto tempo ele vai durar o tratamento e como é este processo, como é viver, como deve-se viver melhor enquanto cumpre-se esse processo de tratamento. Bom, o tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses. Digo no mínimo porque depende do tipo da tuberculose que o utente tem. A paciente que tem a tuberculose, que nós designamos tuberculose sensível, o tratamento dela dura 6 meses, mas existem pacientes que têm a tuberculose multiresistente, cujo seu tratamento dura em média 18 meses. Então, esses dois pacientes têm um período diferente de tratamento e cada um tem suas complicações em relação ao tratamento. Por isso, nós aconselhamos os pacientes que têm a tuberculose sensível, que têm um tratamento de 6 meses, a aderirem melhor ao seu tratamento para evitar evoluir para a tuberculose multiresistente, que dura em média 18 meses. Então, esse aqui é o tempo de duração de tratamento de acordo com o tipo de tuberculose que o paciente tem. Certo. Doutora, nós estamos inseridos numa comunidade informada, super informada e desinformada ao mesmo tempo. É importante fazermos aqui, abrirmos um espaço para desmistificarmos ou então esclarecer alguns aspectos que têm sido corriqueiros na sociedade. E nós bem sabemos que já ouvimos por aí que todos nós temos a tuberculose. Doutora, isso é mito ou verdade? Bom, todos nós podemos estar infectados pelo micobactério tuberculose. Podemos estar infectados porque em algum momento podemos ter estado em contato
com alguém com tuberculose. A partir desse momento, pode ser que alguém tenha inalado o micobatério, estar lá escondidinho, relaxadinho no pulmão, sem criar nenhuma doença para nós. Como eu disse, o mundo tem um pouco mais, não tenho muito bem os dados corretos, mas provavelmente 6 bilhões de habitantes, mas somente 1,3 bilhões desses habitantes é que estão infectados pelo Mycobacterium tuberculosis. Digo, infectados porque têm a infecção, mas não têm a doença. Somente desses 1,3 bilhões de infectados, 10 milhões de pessoas é que podem desenvolver a doença ativa por ano, não é? Então, quer dizer que temos muita gente que está infectada, porque pode que em algum momento tenha tido contato com alguém com tuberculose, sabendo ou não, mas nem todos nós vamos desenvolver a tuberculose. Então, é verdade que muitos têm infecção por tuberculose, mas nem todos têm a doença ativa. Certo. E, de certeza, já ouvimos por aí que mesmo a própria história revela-nos uma época em que os pacientes com tuberculose e lepra eram separados da sociedade, das suas famílias, eram isoladas. É preciso ou não isolar pessoas com tuberculose, sim, padecerem de tuberculose e que estejam em tratamento. É preciso isolar da família, é preciso separar os utensílios, é preciso colocar de lado essa pessoa no seio da família, tanto como da sociedade. Como nos portar diante de um familiar que esteja em tratamento com a tuberculose, ou da tuberculose? Bom, a ideia não é isolar, não diríamos que a forma correta seria isolar a pessoa. É importante, mesmo que uma pessoa, a diferença é que quando nós estamos com uma pessoa com Covid, realmente isolamos, porque a pessoa fica lá trancada, poucas vezes entra em contato com os outros, queremos muita distância com essa pessoa. Mas a tuberculose já é um pouco diferente. Não precisamos de isolar completamente a pessoa. Mas é sempre bom nós mantermos uma distância. Se a pessoa puder usar uma máscara quando estiver no convívio familiar com todos os seus familiares, melhor. Porque se nós amamos o nosso familiar, o nosso próximo, o que nós queremos é que essa pessoa não fique doente, que é para poder apoiar-nos, não é? Durante o nosso processo de tratamento. Então, por uma questão de prevenção, pode usar a máscara, manter um distanciamento físico de mais ou menos 1,5 metro, como é recomendado para a Covid. Também pode ser. Então, não precisamos de isolar. Se estivermos num sítio com pessoa com tuberculose, também deixamos as janelas abertas para permitir que haja uma circulação de ar, uma troca de ar dentro da sala ou do carro, quando estiver conosco no carro, haja uma troca de ar, que não sejamos num sítio completamente fechado com este utente. Então, temos que ter cuidado nisso, mas não isolar a pessoa como tal. Quando falamos de utensílios, é mito quando nós sempre temos que isolar os utensílios. Eu já expliquei que a forma de transmissão da doença é pelo ar que a gente respira. Não é porque eu toquei num prato ou no copo de alguém que alguém que teve tuberculose usou, porque não vai certamente apanhar a doença por trocar o utensílio. Mas certamente nós temos que higienizar os nossos utensílios. Mesmo sem tuberculose, nós não partilhamos o copo sem lavar. O correto é esse. É isso, nós não podemos partilhar um copo ou um talher sem antes lavar. Então, temos que sempre lavar os utensílios, deixar eles higienizados, não pensando que é por causa da tuberculose. Isso aqui é importante, mas separar os utensílios, tipo, não põe no mesmo local que nossos utensílios estão, não é verdade. Não podemos separar os utensílios. Certo. E também, já várias vezes, ouvimos que pessoas fumantes, o tabagismo, constitui um dos fatores, não é, que deixa o indivíduo suscetível a contrair a tuberculose. Verdade ou mito, doutor? Bom, quando uma pessoa é fumante, ela tem lesões, por causa da nicotina, tem lesões a nível do pulmão. Se o pulmão da pessoa estiver completamente danificado, o risco dessa pessoa de contrair a tuberculose, desenvolver a formativa de tuberculose, se já tiver a infecção, é acrescido. A semelhança dos fumantes, podem ter câncer do pulmão, podem ter diferentes outros fatores, mas sim por causa das lesões pulmonares que o fumante tem,
pode sim ser um fator de risco acrescido para a tuberculose. Temos que ter atenção, humanos. Certo. E definitivamente o tratamento da tuberculose é extremamente caro, será? Bom, o Sistema Nacional de Saúde, o tratamento é gratuito. Então, para o bolso do paciente, do utente, o tratamento é gratuito, não é caro. Então, não é a questão de discussão. O que nós podemos referir é que quando nós comparamos o tratamento, o custo da compra do medicamento para tratar um paciente com tuberculose sensível e tuberculose resistente, é muito mais oneroso comprar um tratamento para tuberculose resistente. Tuberculose resistente, o custo de tratamento é cerca de $2.000 por utente. Então, $2.000 traduzido em meticais são mais ou menos 130 mil meticais, se a memória não me trai. No câmbio de 60 meticais, podíamos dizer que são 130 mil, 120, 130 mil meticais aproximadamente, do custo de tratamento de um paciente com tuberculose resistente. A tuberculose sensível é muito mais barata, são $120 por tratamento. Então, para o custo, para o próprio paciente, o tratamento é gratuito, então não podemos falar do custo ser caro, ser barato quando falamos do utente, mas sim é caro para o bolso para o Estado. Então, eu penso que esse é mais um fator que chama a atenção. Quanto mais pessoas tivermos a desenvolver a tuberculose, isso pode comprometer aquilo que é a organização da gestão dos medicamentos, da gestão do orçamento que pode comprar esse medicamento. Então, pode ser que o governo comece a ter algumas dificuldades em poder cobrir, principalmente quando falamos de tuberculose resistente. Sensível até não, mas tuberculose resistente é um medicamento bastante caro. Não gostaríamos que tivéssemos números muito altos de pacientes com tuberculose resistente no país, porque o tratamento é bastante caro e pode, na verdade, ser difícil gerir a nível nacional com o orçamento que temos disponível. Mas ainda não é problema neste momento. Certo. E, doutora, só para finalizarmos, gostava mesmo de falar dos métodos de prevenção, como nos portarmos para não passar por essa experiência da tuberculose, e gostava de perceber por parte do governo, das autoridades de saúde, que programas estão sendo implementados neste momento e em que situação estamos e para onde é que gostávamos que chegássemos. Bom, em relação à prevenção, existem várias medidas que são feitas. Uma das primeiras medidas que nós temos que cumprir para o controle da doença a nível do país, rumo à eliminação em 2030, é assegurar que o país faz o diagnóstico de todas as pessoas que têm a doença ativa nas comunidades. Submeter todas essas pessoas ao tratamento, isso corta o ciclo de transmissão da doença na comunidade. E segundo, é importante oferecer o tratamento preventivo aos grupos de risco maior de desenvolver a doença. São os pacientes HIV positivos, pois já dissemos que eles têm um risco mais acrescido de desenvolver a doença ativa. E temos que olhar também para as crianças menores de 15 anos, não é? Aí já entram crianças e adolescentes menores de 15. Esses devem receber o tratamento preventivo, principalmente se eles tiverem contato com um utente com tuberculose que é confirmada bacteriologicamente. É extremamente importante que essas pessoas adiram ao tratamento de forma a prevenir que elas evoluam para a forma ativa da doença. Esses são os principais métodos que nós temos que cumpri-los à risca. E segundo, temos que olhar também para a questão do uso da máscara, não por uma questão de discriminação do paciente. Nós vimos que com o Covid que o uso da máscara não é uma questão de discriminação, é uma questão de prevenir a contaminação de pessoa para pessoa. Então, o utente com tuberculose não pode pensar que quando é recomendado o uso da máscara é uma questão de discriminação, não. Mas se ele gosta da sua família, ele gosta das comunidades na qual ele está inserido, deve, na verdade, proteger essa comunidade, deve proteger a sua família. Então, sempre que estiver em local fechado, recomendamos que use uma máscara.
Se estiver a dormir, por exemplo, num quarto em que dorme com mais pessoas, é um quarto um pouco ventilado, também nós recomendamos que use uma máscara. O ideal seria que, pelo menos na fase infecciosa deste utente, ele pudesse dormir separado dos outros. Mas nós sabemos que na nossa realidade temos muitas famílias que têm casas muito pequenas, têm condições sociais que não permitem que as pessoas durmam separadas. Então, temos que garantir, o próprio utente deve garantir que não transmita a doença para os outros membros do agregado familiar, usando a máscara e manter esse distanciamento físico que é recomendado. Então, o uso da máscara é extremamente importante. Nas unidades sanitárias, para reduzirmos a exposição das pessoas que não têm sintomas de tuberculose, nós geralmente priorizamos o atendimento aos utentes que têm tosse. São priorizados no atendimento para reduzir a exposição aos outros utentes da unidade sanitária. Então, essas são as estratégias que temos em relação à prevenção. Como temos certeza que o sistema de saúde não abrange toda a população de uma forma geral, existem alguns colaboradores que estão na nível das comunidades, são objetivistas, que também fazem ações de divulgação das mensagens, a desmitificação dos tabus à volta da tuberculose a nível das comunidades, e também ajudam-nos a identificar rapidamente os casos que são presuntivos ou sugestivos de tuberculose, encaminhá-los para a unidade sanitária para um diagnóstico rápido e fazer o seu tratamento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora, por este momento de muito aprendizado. E, na verdade, estamos certos de que muita questão, muitas dúvidas em torno da tuberculose foram aqui sanadas, e muito conhecimento, muita aprendizado podemos ter em torno da tuberculose. E todos nós, os meus internautas já são testemunhas, também terão essa missão de difundir essa informação para amigos e familiares, para que possamos ter uma comunidade cada vez mais saudável, precavida contra a tuberculose. Doutora, últimas mensagens, últimas considerações que gostava de partilhar conosco, com nossos internautas, só para o fecho da nossa conversa. Bom, na verdade, o que eu gostaria de partilhar com todos é que nós olhássemos, na verdade, aquilo que é o nosso lema do ano 2022 para o Dia da Tuberculose. Este lema chama-nos, na verdade, a atenção de cada um de nós, de uma forma individual ou coletiva, a desenvolver ações para o controle da tuberculose. A grande mídia, na verdade, está a fazer uma das suas responsabilidades sociais, que é divulgarem mensagens relacionadas com a tuberculose, de forma a assegurarmos que as pessoas tenham as mensagens corretas sobre a tuberculose. Isso é investir um pouco do seu tempo na divulgação dessas mensagens. É a sua contribuição, é a contribuição da rádio, da grande mídia nessa luta contra a tuberculose. Mas também o governo tem a sua responsabilidade, não haja dúvida nenhuma, e no longo dos últimos anos tem mostrado o seu comprometimento nas ações de controle da tuberculose, aumento de financiamento para o controle da tuberculose a nível do país. Mas nós queríamos chamar a atenção aqui ao investimento que a comunidade, os pacientes e a sociedade civil, de uma forma geral, deverá fazer para o controle, contribuir, dar o seu contributo no controle desta doença. Uma das mensagens que gostaria que a sociedade levasse é a divulgação das mensagens corretas relacionadas com a tuberculose. Tem circulado nas redes sociais vários cartazes relacionados com a tuberculose. Gostaríamos que eles fossem amplamente divulgados por todos que puderem receber as mensagens, os cartazes, divulgarem. Mas também chamar a atenção à necessidade de nós reduzirmos o estigma e a discriminação da tuberculose. Sobre a tuberculose a nível das comunidades, temos muitos pacientes que não estão a aderir aos serviços de saúde por rastreio, diagnóstico e tratamento da TB, devido aos mitos que estão à volta da tuberculose. Muitos utentes recorrem aos praticantes de medicina tradicional para fazer o tratamento, porque pensam em todas as coisas que eu aqui bem mencionei, que podem estar relacionadas com a doença, e não pensam logo no primeiro minuto que pode ser a tuberculose. Então, a necessidade de a sociedade civil, de uma forma geral, identificar rapidamente os pacientes com tuberculose a nível das comunidades e referi-los para as unidades sanitárias. Temos uma extensão dos serviços da TB a nível da comunidade, a partir dos agentes polivalentes elementares, são vulgarmente chamados de APS,
ainda que o paciente não vá direto à unidade sanitária devido à distância, mas se aderir, se aproximar a um agente polivalente alimentar ou APE, ou aos outros ativistas que estão a nível daquelas comunidades, pode ser que recebam rapidamente o aconselhamento sobre a doença e serem encaminhados à unidade sanitária ou pode ser feita uma colheita de amostras. Mas a todos os pacientes que todos os utentes forem diagnosticados a doença, o nosso apelo vai à adesão aos serviços de saúde, adesão ao tratamento, para cortarmos o risco de transmissão da doença a nível das comunidades. É extremamente importante a adesão aos serviços de saúde. Muito obrigado. E nós, como grande mídia, colocamos à disposição das autoridades de saúde, em particular o programa de combate à tuberculose, como parceiros, e tudo faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar a divulgar esta informação, promover saúde e assim termos uma sociedade cada vez mais saudável. E com muito prazer que nós fazemos isso. Esperamos já renovarmos um próximo encontro para também falarmos em torno daquilo que são mensagens das autoridades de saúde para a nossa sociedade. Nós agradecemos muito mais uma vez e, doutora, muito obrigado mesmo e bom trabalho e esperamos tê-la mais vezes no programa Mais Saúde. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada. Em nome do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Controlo da Tuberculose, agradecemos por esta oportunidade. Boa noite a todos e bom final de semana. Obrigado. E assim, cara internauta, o nosso muito obrigado por ter estado conosco. E não se esqueça de dar o seu like, deixe ficar as suas questões e compartilhe esse vídeo para mais amigos e familiares, para que o propósito da promoção de saúde ela possa ser alcançado. Então, a todos, quero ter uma ótima semana, boa noite e bom descanso e até lá, cuidem da vossa saúde. Até mais.